Atenção, o vídeo a seguir contém muito spoiler. Então se você ainda não viu o filme, não assista a esse vídeo, para não estragar sua experiência com o filme. Obrigado. Em meados dos anos 90, a Marvel e a DC estavam em uma fase bem decadente, tanto nas HQs quanto nos filmes, com fracassos atrás de fracassos. E chega 1998, e junto também veio a esperança para essa tempestade. O primeiro filme nos conta a história de Eric Brooks, vulgo Blade, o filho híbrido de uma humana com vampira, e que foi interpretado pela lenda Wesley Snipes. Ele acaba se transformando numa espécie de vampiro Super Buster Master 2.0. Ele tinha todas as vantagens de um vampiro, mas quase ou nenhuma de suas fraquezas. Enfim, o enredo do primeiro filme é a jornada de Blade para encontrar a cura de Karen, uma humana que foi mordida por um vampiro. Blade procura um cara velho, chamado Whistler, que também criou as armas do Blade, e ele dá uma injeção nela. O filme também apresenta Dico Frost, um vampiro que quer ser o vampirão fodão, que quer dominar a porra toda. Blade vai à procura da cura de Karen. Ele encontra uma criatura muito gorda parecendo a Taisca, opa. Voltando pro vídeo para não levar processo, pois não tem o dinheiro. Ele vai ler umas escrituras, mas é encurralado por vários capangas de fronteira, mas é salvo por Whistler. Whistler revela para Karen que encontrou Blade quando era menino, e o criou como filho. Frost mata alguns líderes dos vampiros, e tenta convencer Blade a ajudá-lo. Blade recusa, eles se estranham. Frost ataca um moleque, Blade salva o moleque, mas Frost sequestra Karen. Blade volta pro esconderijo e encontra Whistler, que aparentemente está morrendo, pois foi atacado. Ele dá uns conselhos e entre aspas morre. Blade sai putaço e doido pra matar o Frost. Com aquela cara, mordeu sua mãe e a infectou. Foi Frost. E o plano do Frost é usar o sangue do Blade para despertar um poder Ultra Power lá. Pra salvar Blade, Karen dá seu sangue pra ele. Blade acorda, mata sua mãe, e parte pra lutar contra o Frost. Foi uma batalha muito foda, porrada pra todo lado, espada. Mas aí o Frost acaba explodindo e morre. Blade deixa Karen viver normalmente, e parte pra Rússia pra matar mais vampiros. Blade 1 foi um baita filme de ação na época, e marcou por ter salvado o cinema de heróis na época. Apesar disso, por ter um vilão mais ou menos e alguns personagens que não são bem explorados, minha nota final pro filme vai ser um sonoro 8. Indo para Blade 2, o filme nos apresenta Jared Nomak, um cara que aparentava estar doente, e estava no hospital, mas ele é surpreendido por um bando de vampiros que querem matá-lo, mas surpreendentemente se revela na verdade como um monstro muito esquisito, e muito foda e mata todo mundo. Corta pro Blade matando um monte de vampiro, e descobrindo que o velho Whistler tá vivo. Ele o tira de uma câmara e traz ele pro esconderijo e o salva-lo com a ajuda de um carinha, que eu esqueci o nome. Eles são atacados por dois vampiros, que só queriam chamá-lo para um tipo de reunião com o líder deles. Ele fala que Geralt quer acabar com todos os vampiros, mas Blade não tá nem aí porque é isso que ele quer, pois vai poupar o trabalho dele. Que se foda, poupou meu trabalho KKK. Mas isso significa que Bokeh e todos os humanos também vão morrer. Ainda bem. Até um outro dia. Aí ele acaba aceitando trabalhar ao lado deles. Blade se estranha com um dos vampiros, e acaba colocando um explosivo na cabeça dele. Enfim, eles são atacados por Jared. Ele tem uma luta muito foda com o Blade, e ele fala que não é tão ruim quanto falam, e o mesmo foge, porque a fraqueza dele também é melanina, luz do sol. Blade, Whistler e os vampiros se juntam para formar uma equipe e matar o Jared e sua alcateia, pois o cara tá simplesmente transformando os vampiros e montando um exército. Eles se separam no esgoto, e Whistler acaba encurralado pelos vampiros, e quando ele quase morre, um bando de monstros da alcateia do Jared aparece. Eles transformam alguns vampiros se sacrificam para matar um monte deles, mas Blade chega e mata todos eles com uma só granada. O cara cambaleava, Whistler é surpreendido por Jared, que só entrega um anel, e fala para ele entregá-lo ao Blade. Mais tarde a farsa é descoberta, e vemos que o líder dos vampiros é na verdade o pai de Jared. Ele transformou seu filho naquilo, e o jogou para escanteio.
Também vemos que o ajudante do Blade era na verdade um traíra, mas como o Blade é Shed, ele já sabia, e o matou. E morreu. Mas ele é preso pelos vampiros. Mas, com seu QI de mais de 800, Blade entrega o serviço na mão de Jared. O líder dos vampiros tenta convencer o filho a se juntar a ele, mas com poucas ideias o Jared o mata, e consegue sua vingança, e também sangra sua irmã. Aí como isso não estava nos seus planos, Blade parte pra porrada com Jared. Eles têm uma luta muito foda de novo, mas Blade o mata usando a luz do sol, ele segura a vampira lá pra ela ter seus últimos suspiros, e termina o filme. Blade 2, pra mim, foi um filme ainda melhor que o primeiro, com cenas de ação muito foda, um antagonista barra vilão muito amedrontador, pra dizer o mínimo, e o Blade sendo Shed mais uma vez. Blade 2 tem pouquíssimas falhas no CGI, aonde nem deveria ter CGI, mas minha bota final é um 9, meu filme favorito da franquia. Seguimos para Blade 3, que começa com uma equipe de vampiros, visitando uma tumba antiga atrás de um poder bem macabro e gigante, e acabam conseguindo libertar Drácula. Simplesmente o primeiro vampiro e também o mais poderoso da história, porque já que ele é o primeiro, ele é tipo um deus pros vampiros. Corta pro Blade matando um monte de vampiro, como ele sempre fez, mas ele acaba matando um humano que meio que tava trabalhando pra eles. Era tudo o plano da chefe dos vampiros, pra encurralar Blade, e entregá-lo pra polícia, mas Blade consegue fugir. Mais tarde a polícia encontra seu esconderijo e o enfrenta. Os policiais rendem o Whistler, mas ele ativa uma bomba, e mata vários soldados, e morre de forma digna. Blade acaba rodeado de soldados e termina se entregando. Mais tarde, descobrimos que a polícia está sendo dominada pelos vampiros. Mas Blade é resgatado por um grupo de humanos matadores de vampiros, que tem como principais integrantes, a neta do Whistler, o personagem do Ryan Reynolds, uma garotinha, e mais segundo figurantes. No esconderijo e nos revelado, que quem está comandando os vampiros é nada mais nada menos que Drácula. Depois tem uma batalha dessas equipes, e vemos também que Drácula pode se passar por qualquer pessoa. O maluco é um metamorfo também. E aí o personagem do Ryan acaba ferido, e fica repousando no esconderijo. Eles saem pra investigar, mas antes a gente descobre que o personagem do Ryan era um vampiro que foi curado pelo grupo. Ele é sequestrado pelos vampiros, e eles querem obrigá-lo a falar onde Blade está, mas ele não fala, então a líder dos vampiros o ameaça transformar em vampiro, pra ele matar a garotinha, e ele aparentava que ia ceder a informação, mas assim que ela saiu, ele dá uma surra no capanga dela, e foge com a garotinha. O Blade aparece, e encontra o Drácula, e o Ryan luta com a tal vampira lá. E a neta do Whistler chega com a flecha que pôde matar o Drácula, e essa flecha também mataria todos os vampiros daquele lugar ali. Durante a luta, Drácula tava descendo a porrada no Blade, até que a neta do Whistler atira essa flecha, mas erra, mas o Blade consegue matá-lo com outra flecha que ele tinha guardado, e assim todos os vampiros morrem, incluindo o Blade. Fim do filme. Brincadeira, após levar seu corpo pro necrotério, vemos que era na verdade o corpo do Drácula. Então aparece o Blade vizinho da Silva, e pronto pra meter a porrada em todos os vampiros que encontrar. Blade 3, e para mim, o filme mais fraco da franquia, o que também não é tão ruim, até porque os outros são muito bons, e dão surra em vários filmes de heróis lançados hoje em dia. Blade 3 ganha um 7 na minha opinião. Bom rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like e se inscreva para me ajudar a crescer no YouTube. Muito obrigado galerinha, falou! O Justiceiro já teve uns 5 deles. Mas só existe um Blade, e nunca mais vai existir outro Blade.